on Broadway. They say there's always magic in the air. But when you're walking down that street and you ain't had enough to eat, the glitter rubs right off and you're nowhere. Estamos na sede do Movimento Ressler de Novo Hamburgo, na rua Santos Pedroso. Vamos conversar com o presidente do Comitê Sinos, Arno Kaiser. Ele que não é biólogo, Arno Kaiser é agrônomo. Ele é agrônomo e um ecologista de quatro costados. Eu lembro que nos anos 80, eu era diretor do jornal NH e nós criamos uma coluna de meio ambiente que o Arno assinava. Era uma incomodação em cima da outra. Vocês imaginam, há 35 anos atrás, 30 e poucos anos, o que eram o nível de poluição das águas, a falta de critério das empresas, e não havia uma consciência de cuidar do meio ambiente. Então aquela coluna era uma incomodação só, mas ela foi importante. Se incomodava, né? Eu escrevia e ia embora. Não, a incomodação era comigo. É verdade, é verdade. Só os leitores acho que gostavam. Os leitores gostavam certamente, os atingidos não gostavam, mas vamos lá. O senhor Henrique Ressler, que dá o nome a essa entidade aqui em Novo Hamburgo, ele teria dito há muitos anos atrás que o futuro do Rio dos Sinos seria uma pasta preta, pegajosa e mal cheirosa. Nós estamos perto disso, presidente. Olha, eu acho que nós já tivemos numa situação pior em relação nesse período que tu estava realmente mencionando, os anos 80, né? Os dados que a gente tinha na época eram bem mais assustadores. Na época nenhuma indústria praticamente fazia tratamento, a população jogava o seu esgoto, nós tínhamos um monte de lixão embanhado e coisas e tal. A partir daquela época, eu acho que com a força dos movimentos ecológicos e depois também de outros agentes, começou-se um processo de recuperação do rio, né? Talvez ele não seja hoje tão bom como a gente gostaria, mas certamente está um pouco melhor do que estava há uns 20, 25 anos atrás, em função de uma série de avanços que a gente teve, né? Essa pelo menos é a minha percepção, assim, né? Já teve bem pior, eu te diria. Agora há poucos dias, a Diana Mendel, que está fazendo a filmagem aqui, mais o meu filho Rafael, nós andamos no Rio dos Sinos, nós andamos de São Leopoldo até acima da captação de água da Comusa, onde desemboca o arroio. Ali é o Pampa, né? Ali é o Pampa. Ali é o Pampa. Que é um horror, aquela água preta. Tá, ok. Nós vimos que em alguns pontos do rio ele está praticamente intransitável. E intransitável que eu me refiro é com embarcação. A lancha que nos levou, que foi uma lancha acho que do Procinos, ele tinha que recolher a hélice, porque ele tinha 80 centímetros de altura de água e além de galhos e tal. Então, em termos de entulhamento, o rio ele não está melhor do que estava naquela época. Sem dúvida, né? Que hoje em dia a gente tem menos cobertura vegetal, a gente tem essas cidades todas jogando, ele está assoreado, isso é um fato, né? E ele é, né, nessa região ele é um pouco mais baixo ali, né? Porque ali a gente tem o Rio dos Sinos ele faz uma grande curva de leste para oeste, para o norte-sul ali em São Leopoldo. Então isso faz com que ali seja uma região de sedimentações naturais, né? A própria Rua Grande em São Leopoldo é um ponto de passagem, porque ali era um dos pontos mais baixos de todo o rio, em toda aquela metragem dele ali, por causa desse acúmulo natural de sedimentos. Mas obviamente que houve, com os arroios que é o problema da nossa região, assim, né? Que muitos deles, eles ainda levam bastante detritos, sedimentos, e a própria, às vezes, destruição um pouco das margens faz com que ele vá se atulhando de resíduos mesmo, assim, né? O que eu estava falando é mais em relação à questão da poluição química, né? E hoje os dois principais problemas, assim, que o Comitê Sinos diagnosticou num trabalho que a gente percorreu quase 4.000 quilômetros de arroios, com dezenas de equipes apoiadas por prefeitura, universidades, em primeiro lugar, bocas de lançamento de esgotos, né? É o primeiro problema. Esgoto cloacal das cidades todas. De um modo geral, né? E o segundo maior problema é a falta de mata ciliar junto às margens, principalmente dos arroios menores, assim, desde trechos com nenhuma mata ciliar. O leito do rio principal nem tanto, mas
porque o Rio dos Sinos corre muito no meio de banhados, né? Então ele, às vezes a gente tem uma impressão dele um pouquinho melhor. O que é mais complicado realmente são os arroios, principalmente os arroios que vêm de zonas urbanas, né? E as nossas cidades cresceram muito nesses últimos 20 anos aí, a população, uns 300 mil pessoas pelo menos, né? Desde 1980, né? Novo Hamburgo é um exemplo, né? Essa recuperação, agora o tratamento de esgoto que a Comursa está fazendo, eu considero a obra do século, desde a existência de Novo Hamburgo, a obra mais importante como prevenção de saúde, etc. Agora, quais são as outras cidades que têm projetos semelhantes e executáveis, não a intenção de fazer? A gente está num processo de bem acelerado. Na semana passada a gente até teve uma reunião com o presidente da Corsã, o Arnaldo Dutra, que trabalhou aqui em Novo Hamburgo, foi presidente da Comusa, né? E o Estado está implantando muitos sistemas de tratamento. A gente teve implantação em São Leopoldo, que já está operando, né? Tem obras em Sapucaia, em Esteio, Canoas, Sapiranga, Campo Bom. Existem muitas obras. Uma coisa assim que mudou nos anos 80, o primeiro lugar foi aquela tragédia de 2006, aquilo causou uma comoção muito grande. E eu 80 mil, né? Seriam 80 mil peixes. Toneladas de, 100 toneladas de peixe que morreram. E aquilo eu acho que criou uma circunstância que até então a maioria dos nossos prefeitos não acreditava muito em investir em saneamento, porque cano enterrado não dá volta. Era uma máxima que vários prefeitos defendiam, né? Mas aquilo gerou uma sensação de que realmente a população começou a exigir dos administradores uma tomada de providência. E no momento que o eleitor começa a pressionar, o cidadão começa a pressionar, o político também vai. E o outro fato que aconteceu é que de 2005, 2004, o Ministério das Cidades começou a liberar recursos para tratamento de esgoto, que até então passou um período aí dos anos 70 até o início dos anos 2000, que não tinha uma fonte. Antigamente era o BNH, financiava. E isso hoje, então, a gente tem recursos. Então, hoje a Corsã... Recurso a fundo perdido. Sim, são grandes investimentos, financiamentos, né? Mas são financiamentos baratos, né? A Comusa, então, captou, o SEMAI captou, a Corsã... Uma questão, eu considero delicadíssima, presidente Kaiser. Por que o Comitê Sinos protege tanto os arrozeiros? Na verdade, o Comitê Sinos não protege ninguém ali. Na verdade, a prioridade do Comitê Sinos tem sido sempre o abastecimento humano, que essa é a prioridade número 1, né? O que a gente procura é harmonizar os interesses múltiplos, né? Da água, né? E quando a gente tem abundância de água, todo mundo pode se servir. Quando tem abundância de água, aí é festa. Eu quero me referir ao problema que ocorre de novembro a março, onde a colheita do arroz, não é a colheita ainda, a produção do arroz necessita de toda a água possível. As populações também precisam de toda a água possível, porque é verão e etc e tal. Se tem como informação que os arrozeiros, agricultura, de um modo geral, mas os arrozeiros... Absorvem uma grande quantidade de água. Não é uma grande, é praticamente a metade da água do rio. Então, a equação que eu lhe pergunto é essa. Por que o interesse financeiro e econômico de 40 ou 50 produtores pode se sobrepor ao interesse de 1.800.000 pessoas? Se sobrepor no sentido de que há uma ameaça dos últimos anos para cá, palpável, de falta de água. Então, por quê? Isso é desproporcional? Mas assim, desde que se começou a ter essa percepção de que o Rio dos Sinos também tinha problemas de quantidade de água, o Comitê Sinos iniciou um trabalho político de resolver de articulação entre esses setores. A gente tem editado todos os anos nesse período de novembro a março um acordo, e sempre que o Rio dos Sinos chega num nível crítico que pode ameaçar a captação de água, o setor agrícola para. Então, na verdade, a gente, embora pareça que, como tu disseste, está protegendo os agricultores, de fato, na verdade, a gente está obrigando eles a cumprir a lei no sentido de garantir o abastecimento humano. Por que é melhor fazer isso por um acordo? O Estado do Rio Grande do Sul não tem força técnica capaz de mandar parar todo mundo assim e tomar medidas administrativas com brigada e coisa e tal, para fazer lacrar bomba, essas coisas, a tempo de evitar. Com essas questões dos acordos, a gente tem conseguido assim, a água às 7 da manhã entra num nível baixo, às 2 da tarde já está parado os arrozeiros. Isso tem sido esses arrozeiros que estão credenciados, que estão cadastrados, mas existem arrozeiros que fazem a captação clandestina de água. Mas isso nem mesmo o setor dos próprios arrozeiros assim que estão... E agora o Comitê Sinos está conduzindo, junto com o próprio setor agrícola, um estudo dessa região para tentar regularizar e identificar todos esses setores. Assim, né? Assim como a gente está com outro projeto construindo junto com a Fevale e a Unicinos, e a gente também quer trabalhar isso com o Ministério Público, de criar uma rede de alerta
Quando esses dias a gente teve aqui em Novo Hamburgo a paralisação da captação por uma mancha de óleo, que ninguém sabe de onde é que apareceu. Aí se viu que ninguém sabia o que fazer, nem como, quem eu ligo para quem. Então a gente está agora estudando com a Fevale e tem um sistema online que todo mundo, tipo as câmeras de segurança, os principais interessados na informação ter acesso. O rio está entrando num problema de diminuição, ou está aparecendo uma substância estranha na água, vamos tomar providências, né? O IRGA, Instituto Rio Grandense do Arroz, nos anos de 2004, 2005, 2006, 2007, quando começou essas estiagens, Sim. eles anunciaram aos quatro ventos, e eu na época ajudei a divulgar isso. Eles tinham um plano de captação de água, de reservatório de água, de criar açude, de criar lagos, fazer o diabo a quatro. Sim. No inverno para captar água para ter depois. Isso nada foi feito. Essa é uma coisa que tem que avançar a nossa região, realmente, porque o Estado do Rio Grande do Sul ainda não descobriu que é importante ter reservação de água. Nós tivemos o ano passado uma crise econômica monumental no Estado porque simplesmente não estamos preparados para isso, né? A gente continua trabalhando como se a chuva caísse irregularmente. Sim, mas essa posição de quase que contemplação dos arrozeiros, não, a gente não faz captação, a gente não contém água, a gente não guarda no inverno, e porque a gente vai tirando do rio. O que a gente... Tu tem razão quanto a isso, né? Mas também eu acho que talvez o mesmo estudo do IRGA, eles reduziram nos últimos 10 anos, eles gastavam 14 mil metros cúbicos por hectare para produzir. Agora eles estão produzindo de 8 a 9. Então houve uma redução bastante significativa, né? Quer dizer, e é um setor que a gente nunca tinha pressionado muito. É diferente, por exemplo, dos curtume, que há 30 anos nós estamos no pé deles e hoje em dia a gente tem tecnologias fantásticas. Eu acho que tem que evoluir. O que a gente às vezes também tem que perceber, por exemplo, um problema que nós temos até na nossa cidade, assim, a nossa captação de água está defasada em relação ao crescimento da população, né? A gente fez uma opção estratégica por estender a rede, de melhorar a rede para garantir que a rede não estoura e diminuir a vazão, que é uma exposição positiva, né? Mas a gente tem, há um bom tempo, nós já deveríamos ter uma captação maior, né? Então também há muitas vezes, e às vezes é fácil dizer que a culpa é de um determinado segmento, assim como os prefeitos muitos anos disseram que não iam tratar esgoto porque os curtumes poluíam o rio. Hoje em dia a gente sabe que além dos esgotos da indústria, também as prefeituras também tinham que fazer a sua parte, né? Então isso que eu acho que é interessante num comitê de bacia, Aurélio. Tu tem todos os setores juntos, ninguém manda lá dentro, porque são votos equilibrados, cada grupo tem um pouco... Ninguém consegue comandar, nem o Estado, nenhum setor da comunidade comanda. Então, mas o lobby dos arrozeiros parece que funciona bem, presidente. Não sei se tem um lobby dos arrozeiros. Eu acredito que sim, porque se eles continuam... Agora essa mudança da demarcação, por exemplo, que o Comitê Sinos resolveu, a grosso modo, e visto de fora por lei, que é o meu caso, sim, parece que quando chegar nesses níveis de dar o alerta, o problema já se instalou. Não, hoje a gente está trabalhando com as regras oficiais, que eram as que a gente deveria sempre ter trabalhado. O problema que tinha com essas regras que nós passamos a usar é que elas não tinham informação online, né? Isso a Agência Nacional das Águas resolveu isso só no ano passado. Até ano passado essa informação chegava 15, 20 dias, às vezes de um mês depois para o público em geral, então não servia, né? Então por isso que a gente usava as informações das regras das companhias, né? Mas algumas delas tinham problemas de leitura, assim, de imprecisão e coisa e tal. Mas assim, eu acho que ao contrário permite-me discordar de ti, assim, né? Mas todos esses anos o que o comitê sempre fez foi procurar priorizar primeiro o abastecimento da população. Eu acho que impor, né? Porque se não fizesse nada, não teria água para a população. Eu acho que tem conseguido fazer isso através de acordos políticos, né? Que eu acho que são eficientes, né? Têm sido eficientes, né? A gente teve crises, às vezes, de falta de água na cidade, mas por problemas operacionais. A gente sabe que, por exemplo, que a Comusa, se ela parar 1 hora, ela já começa a ter problemas. Isso demonstra também, mesmo no inverno, às vezes, né? Porque a gente tem um sistema operando no limite, né? E aí, às vezes, tu tem um equipamento sempre trabalhando muito forte, né? Ele acaba se quebrando, desgastando, né? Então, esse tipo de coisa a gente também... A própria também São Leopoldo também tem esse tipo de problema. Por que, por exemplo, as cidades
operadas pela Corsã nunca têm problema de racionamento? Porque elas já fizeram isso há mais tempo. Elas ampliaram essas captações. Em Novo Hamburgo faltava água no tempo da Corsã, que foi um dos motivos que levou à municipalização. Mas atualmente as outras cidades operadas pela Corsã faz muitos anos que não tem racionamento, Léo. Se a gente quer... É verdade. E isso foi, se tu for conversar com o pessoal da Corsã, eles perceberam que a população estava aumentando e aumentaram essas captações, adequaram essas captações. Novo Hamburgo agora tem um projeto para passar de quase 700 litros por segundo, que é mais ou menos 690, para 1.100, né? Mais ou menos. Então praticamente vai dobrar, né? Quer dizer, esses 300 litros por segundo, pode parecer bobagem, mas vai fazendo as continhas, é um monte de água, né? E água da chuva, por exemplo, por que não se guarda a água da chuva? Isso é outra questão que eu acho que a gente nunca também evoluiu, a gente nunca pensou muito de que é uma água estratégica, né? Evita a inundação num primeiro momento. Não, exatamente. E para usos não que tu vai ingerir, né? Mas todos esses usos de limpeza, higiene, limpeza não higiene pessoal, mas e limpeza, lavar calçada, molhar jardim, isso aí tudo pode ser feito com água da chuva, né? Então a gente tem que evoluir, mas a sociedade humana, infelizmente, ela só evolui quando ela toma na cabeça, né? Quando ela é pressionada por problema, né? Ninguém se preocupa em tomar medidas de segurança. Da boate lá em Santa Maria. Exato, né? Todo mundo entra numa boate, mas ninguém olha, pô, onde é que é a saída de emergência? Agora todo mundo está olhando, né? E eu acho que com relação ao Rio dos Sinos, é hora de olhar para o rio. Também tá se fazendo essa questão, né? Mas estamos aí, né, doutor? Tá bom, muito obrigado. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando aos ouvintes do teu programa aí, né? A Comusa mandou avisar: água de beber, água pra viver, água de banhar. Nossa água tem que economizar. Chegou a hora de economizar água. Siga estas dicas de economia. Limpe calçadas com a vassoura e nunca com a mangueira. No tanque, use a mesma água para esfregar e ensaboar as roupas. Feche bem as torneiras e fique de olho nos vazamentos. Faça a sua parte. Economize água. Usando bem, ninguém fica sem. Comusa, faz parte da sua vida. Yes, we gotta rock down through Electric Avenue, and then we take it higher, higher, higher. Oh, we gotta rock down through Electric Avenue, and then we take it higher. Yeah. Oh, yeah. Who's standing in the building? Better on. Oh, yeah. Like the Mesa. Oh, yeah. Crew 7 in the building. E hoje o quadro Guarda de Água que Cai do Céu, nós viemos aqui na marmoraria Marmogran, que fica aqui em Novo Hamburgo, e nós vamos falar com o Rafael, que vai nos explicar como funciona a coleta de água de chuva. E aí, Rafael, bom dia, tudo bom? Bom dia, Rafael. É o meu xará aqui. Como é que funciona? Vocês coletam a água da chuva, ela vem da onde e vocês botam ela aonde? Não, a água da chuva, a gente aproveita boa parte da água da chuva, né? A gente aproveita a água de um dos telhados e outro a gente acaba descartando. Mas a gente tem a opção aqui, por nessa tubulação, a água vem para a produção, vem para nossa estação. A gente tem essa opção de usar a água diretamente de volta para a produção, bombear ela direto para a produção, que ela vai entrar no processo, vai ser reaproveitada várias vezes. Ou a gente também pode descartar ela porque a gente tem um limite de capacidade que a gente tem que respeitar. Esse reservatório que tem aqui do nosso lado, de 10 mil litros, ele está enterrado, por isso que a gente não enxerga todo ele. Então o cano da metade do telhado, a água vem para este reservatório, correto? Daqui vocês mandam para a serra. Isso, para serragem, todos os processos da empresa. Tá. Para serragem, polimento. Isso. Depois essa água volta para cá, para esse monte de caixa, para fazer a limpeza. Exatamente. Tá. E esse produto que está aqui agora já é o lodo que vocês chamam? Isso é o produto para descarte. Aqui ela vai, no caso aqui entra só o lodo com um pouco da água também. Essa água vai ser filtrada pela camada de brita e areia que a gente tem aqui e ela vai de volta para o início do processo. E aí ela volta de novo e vocês mandam de novo para lá. Então na verdade vocês usam a água da chuva 2 vezes. Ou mais. Mais vezes. A água nem sai daqui. Não sai. Ela entra no sistema e nem pode descartar essa área. Sim. E há quantos anos já vocês utilizam esse sistema de água da chuva?
Cerca de acho que desde que foi criada a estação, há uns 2 anos mais ou menos. E tu me falaste que o outro lado do telhado vocês não estão usando ela, né? Tem um projeto de repente colocar algumas caixas para segurar essa água? Olha, na verdade, a capacidade que esse telhado fornece já é bem grande. Essa parte já é bastante. Então a gente teria que ter, dependendo da chuva, já é muita coisa. Então nem está aproveitando só esse lado aqui já estaria muito bom. Ainda mais vocês reaproveitam água várias vezes, então não há falta de água, né? Não tem problema. Pô, que legal. E com certeza isso gera uma grande economia para a empresa utilizando uma água que cai de graça do céu. Não, com certeza. Ainda mais a estação de tratamento, né? Em vez de cada vez tirar a água do poço e largar água suja para o esgoto, a gente está reaproveitando essa água. Sim. E eventualmente lá dentro da produção, essa água ela vai só para a máquina ou vai para as torneiras também que vocês podem lavar, por exemplo, alguma ferramenta ou alguma coisa mais no chão, por exemplo? Não, com certeza. Lavagem de piso, todos os processos, só não para consumo mesmo. Sim. O resto, serragem, polimento de bordas, tudo, a lavagem de piso, o resto tudo. O piso também e outras coisas demais, tá? No sanitário ainda não está instalada essa água? Não, isso a gente usa a água do poço ainda. Agora. E essa água é muito boa, nós vimos agora, nós vamos fazer umas imagens do pessoal lavando ali os equipamentos e tudo mais. E água da chuva, isso é muito legal. Que bom, parabéns pela iniciativa de vocês e muito obrigado pela atenção, Rafa. Obrigado. Durante o nosso tour aqui pelas instalações da marmoraria, ficamos sabendo que eles estão sendo recomendados pela FEPAM para que outras empresas venham aqui conhecer este sistema que aqui se encontra, que é referência. A FEPAM elogiou eles e disse que esse sistema aqui é um dos mais eficientes no reaproveitamento da água. Estamos na FENAC, em Novo Hamburgo, com a primeira FEI-PET, a primeira feira do segmento PET da região sul. Para mim é um prazer estar aqui como lojista. A feira foi aberta só para profissionais do ramo, não foi aberta ao público. Então é um prazer imenso estar aqui hoje. A feira contou com diversas palestras de todos os tipos, tanto para vendedores quanto para tosadores. Nós estamos aqui com a Mariana, uma das diretoras da feira. Qual foi a inspiração assim para fazer essa primeira feira aqui? Bom, a gente tem a MV Trevisan já há uns 7 anos, mais ou menos, trabalhando com eventos e feiras do setor calçadista e aí analisando os números do mercado pet, que são impressionantes, né? A gente, em 2012, o mercado pet, ele faturou 14 bilhões de reais e a estimativa é que realmente se mantenha crescendo até 2017, pelo menos 10% ao ano. Então é um mercado em plena expansão, né? Então, analisando isso e vendo que a região sul não tinha uma feira desse segmento voltada para o lojista, né? Para pet shop, para agropecuária, para os veterinários, a gente teve a ideia e a feira começou há 2 anos atrás, na realidade, dentro da MV. E aí agora é um sonho realizado, super aceitação, a feira está super movimentada, a gente tem o espaço grooming, o espaço de palestras, buscando realmente profissionalizar o setor, né? E quantos expositores? A gente está com um total já nessa primeira edição de 34 expositores, entre mercado cachorro, gato, a parte de aquarismo, então tem bastante novidade assim no mercado. Tem até homeopatia para animais de estimação. Tá bem variado. E outra pergunta, a estimativa é continuar a feira anualmente? Sim, a feira continua anualmente, sempre em abril, já tem a data para 2014, a gente fez uma alteração, esse ano é quinta, sexta e sábado, mas aí para ano que vem, para melhorar a movimentação, que a gente sabe que pet shop movimenta muito quinta, sexta e sábado, a gente alterou, então agora vai ser domingo, segunda e terça de 2014, dias 27, 28 e 29, podem se programar. E vai continuar sendo foco para lojista e profissional. A ideia é manter, né, o posicionamento da feira, realmente atualizar as pet shops aqui da região sul, então a gente vai manter ela profissional, né? Claro que muita gente quis vir, o público final nos procurou muito querendo fazer visitação, mas a gente está com outros projetos, de repente a gente ainda faz uma feira para o consumidor final, mas essa é para profissional mesmo. Especialmente para qualificar quem trabalha. Exatamente, né? Unindo palestra, espaço grooming, conhecimento, que é importantíssimo. Não adianta uma pet shop ter todas as novidades do setor e ela não estar bem informada e não saber manter o negócio dela, né?
E a feira traz muito mais do que os produtos para venda, né? Ela traz a convivência dos profissionais, que é muito rica também. A gente aproveita muito trocando ideias, né? Exatamente. Feira é importantíssimo por causa disso, né? Primeiro que tu centraliza o mercado em um pavilhão, né? Ou, né, nas próximas edições em muitos pavilhões, né? E a troca de informações, eu acho super saudável, né? Às vezes tu pode até compartilhar contatos, um contato que pode não servir para tua pet shop, serve para outra, é super saudável, né, para o setor. Então tá, muito obrigada, parabéns pela feira, muito sucesso. Obrigada, fiquem à vontade. Obrigada. Agora nós vamos passear e fazer umas compras também. Estamos agora com a palestra do Sérgio Murilo Villasanti, um profissional da área muito bem conceituado, inclusive fora do Brasil. Já participou de concursos e de feiras, inclusive ele é jurado nas competições de tosa. Então sempre é muito bom assistir ele. Ele é paulista e veio prestigiar a nossa feira com o seu conhecimento. Bom, essa seria eu se fosse um cachorrinho, né? Só falta as orelhas. Mas é uma ideia muito criativa que o stand trouxe para chamar a atenção do público e o pessoal tá adorando. Teve uma aceitação muito boa. The Satan's on way.